Olá, tudo bem? Eu sou a Alessandra Petralha, eu vou estar aqui com vocês no Conversas com o Meio de hoje. E a minha convidada é a pesquisadora e professora da Universidade de Brasília, Débora Diniz, uma das principais vozes quando o assunto é descriminalização do aborto. Débora, primeiro, obrigada, é um prazer ter você aqui com a gente, falando sobre uma questão tão sensível quanto a questão do aborto, né? E para começar, a Pesquisa Nacional do Aborto, a PNA, que você conhece bem, porque participou dela, diz que uma em cada 5 mulheres de 40 anos já fez pelo menos um aborto. Quem são essas mulheres? E, dada a nossa atual legislação, elas poderiam ser enquadradas como criminosas? A Pesquisa Nacional do Aborto nos mostrou que a mulher que faz aborto no Brasil, ela é uma mulher comum. Ao dizer que ela é uma mulher comum, afirmar que essa mulher, ela está distante dos nossos estereótipos sobre aborto, né, que sempre parece ser uma adolescente inconsequente, ou mulheres das quais não têm um cuidado com a sua vida reprodutiva. A mulher comum é aquela que vai à igreja, professa uma religião. Quando ela respondeu à pesquisa, ao questionário da entrevista, ela dizia então que ela tinha uma religião, que ela já tinha filhos, é uma mulher que sabe o que é a maternidade. E ela também é comum, não só então no seu perfil populacional, né, uma mulher jovem, ela também é comum quanto aos números. Como você disse, todas nós conhecemos mulheres de 40 anos. Era como se nós colocássemos 5 mulheres da nossa família de 40 anos em uma sala e disséssemos 1, 2, 3, 4, 5. Uma delas já teria feito aborto e poderia ter sofrido as consequências penais da criminalização do aborto no Brasil. O que diz a lei brasileira sobre o aborto, né? Ela é uma lei do século passado de verdade, a gente está falando de quase um século, 1940. E ali, naquele momento da história, da igualdade de gênero, de informação sobre a ciência, o Código Penal disse que o aborto era um crime. E ele era um crime em que apenas em 2 situações a mulher não seria presa. Nós estamos falando de prisão. As pessoas sabem que é um crime de prisão. As pessoas dizem é errado, pecado, é contra a lei. Nós estamos falando que é prisão, que em caso de estupro, em caso de risco de vida da mulher. Já uma decisão do século XXI, né, recente, na Suprema Corte, no STF, diz que o aborto também pode ser realizado quando o feto é diagnosticado com uma formação fetal incompatível com a vida, como a anencefalia. Então, voltando à pergunta, ela é uma mulher comum, ela está em todos os lugares da nossa vida, ela está na nossa família, é a filha, a irmã, a mãe, a tia, a vizinha, e que, se tivesse sido descoberta quando fez o aborto, poderia ter passado pela prisão. E aí o que esses dados têm que nos provocar é a imaginação sobre o que teria acontecido com essa mulher que está entre nós, que pode ser a nossa mãe, pode ser a gente mesma, a nossa filha, a nossa irmã, passado pelo sistema carcerário, porque em um momento da sua vida teve uma necessidade de saúde, que é assim que o aborto deve ser entendido, não satisfeita, não protegida pelo Estado brasileiro. Então, se eu posso resumir a nossa rodada inicial, a pergunta sobre o aborto tem que ser uma pergunta sobre por que prender? Por que ameaçar de prisão a mulher comum? E aí eu quero puxar para uma questão que diz respeito à saúde pública, né? Por que descriminalizar é uma questão de saúde pública? A descriminalização do aborto é uma expressão jurídica, né? Quer dizer, o aborto continua um crime, continua sendo dito é ilegal, é errado, mas ele vai ter situações, então, crime sem pena. É assim no caso de estupro. O aborto é um crime,
mas quando uma menina sofre estupro, ela tem acesso ao aborto sem ser punida. Então a descriminalização é dizer que vai ser mais crime, né? A gente não vai mais ameaçar com a prisão. Então nenhuma mulher vai ser obrigada a fazer um aborto. A descriminalização ou a legalização, que é tirar do Código Penal e dizer é uma questão de saúde, não significa obrigar nenhuma mulher. As mulheres vão ser livres para tomar a sua decisão. Mas o que acontece é que nós vamos reduzir os impactos na vida das mulheres e das meninas, e das mulheres particularmente. Que impactos são esses? Quando um aborto é crime, a mulher, quanto mais dependente ela é do sistema de saúde, quanto mais pobre ela é, negra, das periferias, se a mulher comum brasileira dependente do sistema de saúde, ela vai ter que atravessar uma fronteira de muita insegurança. Ela vai comprar esse medicamento que faz aborto na esquina da casa dela, na feira. Ela não sabe se é mesmo um medicamento de aborto, ela não sabe se é seguro, ela não sabe o que ela está usando no próprio corpo. Isso faz com que, e a Pesquisa Nacional do Aborto nos mostrou, que metade das mulheres que fazem aborto tem que terminá-lo em um hospital. Isso é um impacto de 250 mil mulheres por ano em um hospital, passando em algum momento pelo sistema de saúde. E tem mais, você tem um impacto, isso se chama saúde pública. Quando você tem um impacto concreto na saúde da mulher, algo que poderia ser evitado, se ela tem acesso à informação, se ela tem acesso aos métodos, é um impacto nos sistemas de saúde, que as mulheres estão buscando os sistemas de saúde para algo que não precisaria de hospitalização ou de um hospital, porque o aborto ele é um procedimento seguro, feito com medicamentos, mas tem mais. Nós perdemos uma oportunidade de quando essa mulher procura os médicos e vai contar, eu estou em uma situação em que eu preciso fazer um aborto, saber o que está acontecendo com ela, para prevenir um segundo aborto. Porque uma mulher, quando ela faz um aborto, ou uma menina, quando está numa situação como essa, ela sofre violência. Então, nós precisamos protegê-la da violência. Porque ela não tem acesso à informação. Então, ela precisa ter acesso à informação sobre os métodos mais adequados da sua vida. Ou porque ela está usando os métodos equivocadamente. Ela precisa ter acesso à informação de saúde reprodutiva ou educação sexual. Então, o momento que a mulher chega a um profissional de saúde em uma situação de aborto, e o aborto é descriminalizado, essa mulher fala a verdade. E nós podemos não só transformá-la em um agente de informação na sua comunidade, na sua família, então ela cuida de outras mulheres, cuida de outros meninos, de outras adolescentes, como ela mesma, se algo de injusto, de ruim, de triste, de errado na sua vida está acontecendo, como é uma situação de violência, nós conseguimos cuidar dela e prevenir um segundo aborto. Quando o aborto é criminalizado, você tem um ecossistema de barreiras às mulheres. Que é o que nós vemos no Brasil, inclusive caso de estupro. Então, meninas de 10 anos, de 11 anos, que sofrem violência em uma possibilidade do século passado, elas são perseguidas, elas sofrem barreiras, porque a criminalização do aborto, ela faz esse estigma para todos os lados, né? Entrando um pouco nessa questão que você acabou de abordar, a gente sabe que a solidão é uma das barreiras, né? É uma das coisas que essas mulheres têm que conviver na hora de fazer esse método de uma forma insegura e legal. Quais são as outras barreiras que elas enfrentam em situações em que o aborto é legal, em que elas têm o direito à interrupção de gravidez? E aí eu queria que você falasse um pouquinho como o caso que aconteceu, né, da criança, da jovem de 10 anos que foi estuprada pelo tio que engravidou, revela um pouco dessas dificuldades também no acesso ao aborto legal. Nós agora vamos começar a conversar sobre o que nós chamamos de aborto legal. O que é o aborto legal? O aborto legal é aquele em que não é punido no Brasil, né? Que em caso de estupro, de risco de vida para a mulher e em caso de anencefalia. Quando o que diz a lei penal é que esses casos não são punidos. Nada além disso está na lei. Qualquer outra barreira imposta às meninas ou às mulheres são barreiras indevidas. Pedir documentos, ter que ir em serviços específicos, limites gestacionais, tudo isso são barreiras indevidas que não estão na lei penal. Então, esse é um dado muito importante. A lei
Penal de 1940 diz apenas que não se pune o aborto nessas situações. O que nós vimos na história da menininha, e é muito importante falar isso, era uma menininha de 10 anos, e nós temos outros casos de 10, 11 anos, é uma menininha cuja gravidez, o tempo gestacional, que passa a ser o escândalo público, que era uma gravidez de segundo trimestre, ela era o tempo da pandemia naquela casa. Eram as semanas em que as escolas fecharam, em que as meninas ficaram confinadas à casa, as mulheres confinadas à casa, em que ninguém estava olhando para aquele corpo ou conseguindo intervir naquela situação de violência. Quando aquele corpo começa a mostrar que está sofrendo violência e atravessa o segredo da casa para o hospital, o escândalo passa não mais a ser a violência, mas um aborto de segundo trimestre. Eu repito, tempo gestacional para situações de estupro não está na lei. Essa é uma barreira indevida. Essa menininha chega ao hospital e os médicos alegam, segundo as informações que estão na imprensa, tudo que eu passo a comentar são as informações divulgadas na imprensa, em que eles diziam que eles não tinham conhecimento técnico suficiente para fazer essa interrupção da gestação. Nós estamos diante de um grande equívoco de capacidade técnica. Qualquer equipe de saúde, médico, ginecologista, tem que saber como fazer uma interrupção de gestação no segundo trimestre, porque ela é uma experiência que acontece na vida das mulheres, não só por um aborto induzido, mas de uma má formação que vem a óbito o feto. Então, claro que as equipes de saúde têm que saber como fazer. Mas por que eles disseram isso? Eu imagino que pela pressão política de um certo fanatismo em torno da questão. Então, esse é um exemplo do que faz a criminalização. Ela cria barreiras indevidas. E no caso dessa menininha, para terminar, a família teve que ir ao judiciário. Um juiz se pronunciou, um promotor se pronunciou. Nada disso está na lei penal. Nada disso. Não precisa de delegado, não precisa de promotor, não precisa de juiz, não precisa mais do que o hospital de referência mais próximo da casa dela. Ela não só vai à capital do seu estado e não é atendida, como ela vai a outro estado com uma multidão gritando à porta, assassina. Então, esse é um exemplo do que faz a criminalização, inclusive para as situações que são dramáticas para a vida das mulheres e das meninas, como um caso de estupro. Exatamente. E é um ciclo de violência que parece que não tem fim, né? Porque começa no momento em que ela está no ambiente doméstico, ela se vê ali, né, naquela situação que é difícil falar para uma menina de 10 anos, no momento em que ela fala, parece que essas barreiras, né, ao invés de dar um suporte, um acolhimento, é o contrário, né? E ela entra num ciclo constante de violência, né? A sua pergunta é muito importante, porque veja novamente a história dessa menininha. Ela sofria violência, ela é tirada da casa, ela vai para um abrigo, ela fica sem a família, mesmo o pedacinho da família que cuidava dela. Ela vai a um hospital, ela não é atendida, ela pega um avião, chega em outro hospital, as pessoas gritam coisas horríveis. E onde está ela hoje? Num esconderijo. Essa menininha vive hoje fora da casa, da escola, das relações de amigos e de família que ela tinha. E vamos pensar, tudo isso por causa de um aborto. Essa menina, como uma sobrevivente da violência, ela parece ser sequestrada do seu próprio sofrimento por um agendamento do fanatismo sobre aborto. E uma vez que a história que importa aos fanáticos termina, ela é novamente esquecida. E quando alguém diz ela tem direito ao aborto, como eu digo, a conversa não é sobre contra, a favor, aborto. Essa é uma pergunta muito equivocada nessa matéria. É como garantir as possibilidades de futuro para uma menina de 10 anos que foi vítima de uma brutal violência? Essa é a pergunta. Como melhor cuidar dela diante de algo que foi tragicamente atravessado na vida? Entrando um pouco nessa questão da legislação, Débora, eu fiz um levantamento aqui, uma pesquisa, e vi que nos últimos anos cresceu um número de projetos de lei que tenta restringir ainda mais o acesso à interrupção legal da gravidez.
né? Eu tenho um levantamento da plataforma Elas no Congresso, que mostra que até setembro do ano passado, 22 projetos tinham sido criados para tratar do tema. 16 deles com o objetivo de restringir o aborto, muito sob o argumento do direito à vida do embrião. Qual a leitura que a gente pode fazer desse cenário? Essa sua pergunta é muito importante, especialmente depois do que acontece na Argentina, que a gente pode conversar adiante, né? Mas vamos lá. A tendência do legislativo brasileiro, neste momento, é uma tendência de um pêndulo para maior criminalização, certo? Até aí nós fazemos a pergunta, por quê? Isso representa a sociedade? Será que é a sociedade brasileira que está mais conservadora? Eu diria que essa representa uma forma de fazer política no Brasil, né? Então, nós temos poucas mulheres no parlamento, nós temos pouca juventude no parlamento. Enquanto a política brasileira foi uma perpetuação, né, do seu patriarcado colonial, racista, em que os candidatos se apresentam como delegado fulano, pastor fulano, ele vai representar esse setor da população. Então, aqui é muito importante. Essa política, não é que ela represente a nossa diversidade, ela representa uma maneira de fazer política na sociedade brasileira que precisa ser desafiada. E começou a ser desafiada agora com as eleições municipais. Mas uma democracia, ela tem 3 poderes. Ela tem o executivo, que nesse momento nós também vemos com intenso ativismo contra o aborto, que foi o que aconteceu com a história da menininha de 10 anos. Foi um ativismo do executivo aos dados que se apresentam pela imprensa, com a ministra Damares, usando a máquina do executivo para impor barreiras às mulheres e às meninas. Nós temos essa forma de fazer política no Congresso brasileiro, que é uma forma equivocada, e uma forma de perpetuação de uma estrutura de dominação que é majoritariamente patriarcal e racista na sociedade brasileira. E nós temos um terceiro poder, que é igualmente legítimo para garantia de direitos fundamentais, que são as cortes, a Corte Suprema e as cortes. A tendência brasileira, dada a fragilidade da política representativa na sua transformação política, é de que o aborto é uma matéria que está sendo enfrentada na Corte Suprema. E isso algumas vezes é mal entendido. As pessoas dizem, é porque não avança no legislativo que nós vamos para o judiciário? Não, 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 não. Eles são igualmente poderes legitimados em uma democracia. Uma das atribuições da Corte Suprema é garantir leituras conforme a Constituição das nossas leis. Nós temos um Código Penal de 1940 que não se sustenta em uma leitura constitucional de 88 sobre princípios fundamentais, como o direito à saúde, à cidadania e o direito à igualdade. Então, cabe à Corte fazer essa leitura do Código Penal. Cuba foi o primeiro a realizar o aborto legal na América Latina em 1959, né? No Uruguai, isso aconteceu em 2012. A gente tem um caso recente da Argentina. O Chile, que até 2017 restringia qualquer tipo de aborto, falou essa semana que vai começar essa discussão sobre a descriminalização. Mas a gente vê, né, como você mesma disse, que no Brasil a gente não vê esse assunto em debate, assim, né? A gente não consegue enxergar nesse momento uma direção. O que a gente pode projetar para as políticas públicas brasileiras nos próximos tempos? Eu começaria com o panorama que você deu, latino-americano, caribenho, né? O que nós vemos no seu panorama é que aborto não é uma matéria de esquerda, direita, de país comunista, socialista ou do capitalismo. Você deu o exemplo de Cuba, nós podemos dar o Canadá, os Estados Unidos, o Chile na sua transformação argentina. Também não é uma matéria que tradição católico-evangélica impeça o debate. O exemplo é a Argentina, onde o Papa é argentino. Então, há algo sobre o agendamento dessa questão. Mas eu me permitiria, talvez, duvidar um pouco da forma como se coloca a pergunta, que no Brasil nós não estamos discutindo isso. Permanentemente esse tema esteve na agenda brasileira. Ele esteve no movimento de mulheres, ele esteve na Corte Suprema nos últimos 20 anos, a questão do aborto, ela permanentemente esteve ali. Esteve com Zika, esteve com células-tronco, esteve com anencefalia, e há agora uma ação na Corte Suprema
pedindo no STF, pedindo a descriminalização do aborto. O que me parece é que nós precisamos que o STF agende essa matéria. E que a saúde das mulheres, os direitos das mulheres, não seja uma moeda de ser considerado um tema difícil, como foi tradicionalmente a política brasileira. Então, mais do que dizer que nós talvez não tenhamos um engajamento político, nós temos. Nós temos essa pressão desde a Constituinte, permanentemente na agenda política brasileira. O que nós temos que mudar é como se enfrenta esse tema sem que ele se transforme imediatamente num tema de estigma aos políticos que têm coragem de falar sobre ele, né? Apesar do aborto ser, né, uma das principais causas na mortalidade materna no Brasil, existe um argumento também que fala sobre a banalização, né? Se você descriminalizar, vai ter um aumento nos casos. Na contramão disso, a gente vê que alguns países que fizeram o contrário, né? Portugal, Espanha, Uruguai, na verdade, reduziram essas taxas, né? Falta um pouco de racionalidade nesse debate? Os debates que tocam nas crenças mais íntimas das pessoas são debates em que as pessoas respondem muito com as suas emoções, com pressa. É natural que seja assim, né? Mas nós temos ciência por trás do debate do aborto. E é nosso dever convocar as melhores informações que nós temos. Então, uma delas, que é difícil às vezes de entender, que parece contraintuitivo, né? É que quando nós descriminalizamos, nós reduzimos a prática. Mas como? Como? Porque as mulheres têm acesso à informação. Porque um conjunto de barreiras são derrubadas junto com a criminalização. As mulheres mais jovens têm acesso à educação sexual, nós conseguimos falar de violência, nós conseguimos saber por que uma mulher falha no uso de um método. Então, quando aquela mulher chega para fazer um aborto, ou quando ela chega para ter acesso a um método, nós conseguimos fazer uma atenção integral a ela. E isso permite a prevenção e a redução do aborto. Então, para aqueles que se dizem contrários ao aborto, que sofrem imaginar que uma mulher faça um aborto, que é um sentimento que tem que ser acolhido em uma democracia. As pessoas pensam diferente. Esse sentimento vai ser ainda mais protegido se o aborto for criminalizado, porque mulheres vão fazer menos aborto do que elas fazem sob a criminalização. Eu acho que um outro ponto, quando a gente fala de educação, de mudar esse cenário, a forma como o aborto é visto socialmente, também resvala na questão médica, né? A gente vê a questão do sigilo médico muitas vezes violado por mulheres que buscam um atendimento depois de um aborto que foi feito de forma ilegal, e elas são denunciadas, né? Essa também é uma questão que deve ser colocada em discussão. Quando uma mulher faz um aborto e procura o sistema de saúde, o sigilo protege não só ela, como os profissionais de saúde e todo o sistema de saúde. Porque uma vez que os médicos, enfermeiras, comecem a operar como profissionais de segurança pública ou investigadores, eles começam a pôr em risco todo o sistema de saúde público, porque ele é ancorado numa ideia de que eu falo a verdade para essa pessoa, porque ela vai cuidar das minhas intimidades. Então, não há nenhuma previsão legal que permita a um profissional de saúde romper o sigilo, não há nenhuma previsão legal que o obrigue a romper, ao contrário, recentemente o governo Bolsonaro tenta impor que quando uma mulher sofre violência, há o dever da notificação obrigatória pelos profissionais de saúde, o que põe em risco a confiança que essa mulher possa ter nesses profissionais. Porque esse é um processo que muitas vezes ela precisa de tempo para retornar a casa e não correr riscos, para saber em que momento ela pode fazer essa denúncia. Então, nós não podemos confundir os papéis que se esperam de cada um de nós num pacto social. Nós esperamos que os profissionais de saúde cuidem. Para isso, eles precisam do cuidado à privacidade, à intimidade, ao sigilo. Outros vão fazer outros tipos de cuidado, como a investigação de um agressor. Então, o rompimento de um sigilo é uma grave infração ética dos profissionais de saúde. Não há nenhuma previsão legal para que profissionais de saúde façam isso. E quando eles fazem, eles não só estão desinformados, como operando na ilegalidade.
Exatamente. Assim como a exigência, né, do laudo do ML, algum tipo de boletim de ocorrência, quando a mulher sofreu, né, algum tipo de estupro, isso também não pode ser exigido. Não há nenhuma exigência, de acordo com o Código Penal de 1940, sobre o que a mulher tem que apresentar para ter acesso a um aborto em caso de estupro e de risco de vida. O que há são regulamentações de políticas públicas sem efeito, sem força de lei. Ou seja, um médico não só, ele não pode, o médico, a enfermeira, um hospital, criar coisas além do que está na política pública não está IML, não está delegacia, não está ver ter uma ecografia e ver o feto, não está. Mas o segundo, mesmo que viesse a estar em resoluções, em políticas públicas, isso não tem efeito de lei. O médico precisa cumprir a lei. O que diz é que não se pune um médico quando uma gravidez é fruto de um estupro, ou quando uma mulher está em risco de vida. Aqui me parece que o estigma do aborto, o fanatismo do aborto, torna as pessoas cúmplices do fanatismo e aí as torna muito covardes. Então, obrigar as mulheres a se submeter a maus tratos, a barreiras desnecessárias, é um ato de covardia, mas ela é também um ato de cumplicidade a um fanatismo sobre o aborto. E o que que a gente tem hoje no Brasil em termos de acolhimento para essas mulheres que necessitam de um atendimento após um aborto que foi feito de forma clandestina? A gente tem algum tipo de acolhimento, de suporte que elas podem buscar? Quando uma mulher faz um aborto clandestino no Brasil, ela tem que passar alguns anos em silêncio, porque a depender de quem saiba o que ela fez, ela pode ser ainda indiciada. Então eu recomendo às mulheres que fizeram um aborto que, caso precisem contar a sua história, dividir o que estão vivendo, porque viver uma experiência na clandestinidade, ela é uma experiência dolorosa, que elas compartilhem isso com pessoas que elas têm absoluta confiança apenas, com profissionais de saúde, como da psicologia ou da psiquiatria, se assim elas precisarem, sob proteção de sigilo, mas que elas não falem publicamente, porque não há proteção legal a contar uma história de aborto logo após tê-lo realizado. E quais seriam os impactos? Eu sei que a gente já falou da redução dos números, mas quais seriam os impactos positivos que a gente teria dessa descriminalização, principalmente para as meninas mais novas que estão ingressando na sua vida sexual? O que a gente ia acolher, né, em médio e longo prazo para uma sociedade, principalmente para os direitos da mulher? Quando um país descriminaliza o aborto, há um pacote de proteções que acompanham. E aí nós podemos olhar a Argentina. A Argentina faz a aprovação da descriminalização do aborto até a 14ª semana, em conjunto com a proteção à maternidade nos seus primeiros 1000 dias, que são os 3 anos. Ou seja, se cuida da maternidade, do recém-nascido, e se cuida do aborto, da educação sexual. Então, romper a barreira do aborto é romper uma série de barreiras, como, por exemplo, ter educação sexual razoável nas escolas, que as meninas, as adolescentes, as jovens mulheres saibam proteger a sua vida sexual, saibam ter informações para identificar uma situação de violência, identificar um pedófilo. Isso faz parte de quando nós rompemos as barreiras do tabu da sexualidade e da reprodução como um castigo. A maternidade, ela não é um castigo. A maternidade, ela tem que ser um momento de imenso prazer e alegria para as mulheres, para os homens, para projetos de família e de filiação. Então, quando nós descriminalizamos o aborto, nós cuidamos da saúde das mulheres, mas nós cuidamos das novas gerações, nós cuidamos das futuras crianças, porque elas vão estar em famílias que vão estar em um momento que possam cuidar delas com maior alegria, com maior acolhimento. Perfeito. E Débora, você, enfim, atua nessa área, né, há muito tempo, recebeu ameaças de morte por defender os direitos reprodutivos da mulher, né? Por que esse assunto gera tanto ódio, né, em algumas
camadas da sociedade. Como que foi esse processo para você de deixar seu país de origem, as coisas que você ama, que você gosta, por conta dessa violência também, dessa intolerância, além de tudo, né? O aborto é uma das bandeiras centrais da estrutura do poder político que hoje governa o país. O aborto nunca foi um tema secundário, isso que nós chamamos a emergência do bolsonarismo, né? Então, aborto, questões de sexualidade, questões relacionadas a gênero, elas foram centrais a esse redemoinho de forças muito diferentes que movimentou a política brasileira. Então, o aborto ele é uma bandeira central porque ela toca, ao se tocar na reprodução biológica, ela se toca na reprodução social da vida, nas formas de família, no lugar das mulheres na vida social, nas meninas na escola ou fora da escola, nas mulheres trabalhando, nas mulheres no cuidado doméstico, ou nas duas coisas ao mesmo tempo, ou nos homens cuidando dos filhos e também no trabalho remunerado. Então, ao controlar a reprodução biológica, se controla o futuro, se controla a reprodução social. Então, muitas vezes nós falamos, mas por que tanto ódio? Por que alguém ameaçar de morte uma pesquisadora que trabalha sobre aborto? Mas não é o aborto, é o que toca de projeto de sociedade, ao se tocar sobre os direitos das mulheres, das meninas e das mulheres jovens, é o futuro de uma vida coletiva, de uma vida em conjunto. Porque se controla a reprodução biológica para se controlar a reprodução social. Por isso que o tema da sexualidade está tão colado ao tema da reprodução. Por isso que uma agenda de igualdade de pessoas fora da norma heterossexual, como pessoas travestis, trans, lésbicas, gays, bissexuais, é uma agenda que move juntos a do aborto, porque é a reprodução social da vida. É quem vai estar entre nós e como vai estar entre nós. E você pretende voltar para o Brasil um dia? Sem dúvida alguma, né? Aí é meu lugar. Perfeitamente. Débora, muito obrigada por essa conversa, foi ótimo. Muito obrigada a você, ao seu tempo, e é um prazer a gente estar aqui conversando.